Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Quero desejar a você a paz do Senhor. Para mim é motivo de grande alegria, mais uma vez, fazer parte deste momento ímpar que você está participando, porque você está buscando aprender a pregar a palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender sobre como você pregar com confiança e com autoridade a palavra de Deus. Existem as pessoas que pregam com medo, com ansiedade, mas hoje nós queremos ensinar a você como é que você vai pregar com confiança e com autoridade. Pregar com confiança e com autoridade requer que nós venhamos fazer algumas coisas e estar em conexão com Deus. E o próprio Deus vai fazer isso na nossa vida. E se você está assistindo esse vídeo, tenho certeza que você tem um chamado de Deus, é porque você tem certeza, tem uma convicção, tem fé, que você tem uma chamada, você tem um chamado de Deus para a pregação da palavra de Deus, para o ministério da palavra. Antes de nós passarmos para você o passo a passo de como você pregar a palavra do Senhor com confiança e com autoridade, eu quero já pedir para você, se você gostou do tema desta mensagem, do tema desse vídeo, para você se inscrever no nosso canal. Clicar aqui no botão de inscreva-se, você vai estar ajudando o nosso canal a aparecer para mais pessoas. E você também, curtindo o nosso vídeo, vai ajudar também ao YouTube mostrar para mais pessoas que estão necessitadas de aprender pregar a palavra de Deus, tá bom? Então vamos entender como é que nós pregamos com autoridade, como é que nós pregamos com confiança, como é que nós podemos ter êxito nos altares, ter êxito no púlpito, pregando a palavra de Deus. Rogério, mas será que para mim pregar a palavra de Deus não é somente eu ler a Bíblia e ter oportunidade, e dentro da oportunidade eu pregar qualquer texto, eu pregar aquele texto que eu abri na Bíblia e o Senhor me mostrar? Não funciona dessa forma. A forma ideal, a forma que funciona, a forma bíblica, a forma correta é nós, você principalmente, ter um passo a passo, entender como é que funciona. E como é que funciona? A primeira dica é justamente para você se preparar espiritualmente. Você se preparando espiritualmente requer que você venha orar ao Senhor, buscar a presença de Deus, entrar em relacionamento com Deus e através desse relacionamento com Deus você se sentir fortalecido, você ficar mais fortalecido, porque quando você fala com Deus, você está falando com o Espírito Santo, você está falando com Jesus, está falando com o Pai, está falando com o Filho, está falando com o Espírito Santo. Então você está tendo um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Porque quando você vai pregar a palavra de Deus, você está trazendo a mensagem do Deus que você tem o relacionamento. Então, como é que eu vou falar de alguém que eu não tenho relacionamento com ele? Eu vou ser uma pessoa rasa, superficial. Mas quando você tem intimidade com ele, quando você ora, quando você fala com ele constantemente, você se fortalece e você passa a conhecer mais Deus. Você traz mais a presença de Deus para a sua vida, porque você falar com Deus é justamente você buscar o poder dele. E o poder da oração tem o poder de trazer a conexão entre homem e Deus, né? E outra coisa que você pode estar aprendendo também nessa parte de preparar espiritualmente é você pegar versículos bíblicos, estudar os versículos bíblicos e esses versículos bíblicos falar sobre o tema que você está falando. Por exemplo, você quer pregar sobre um tema sobre confiança, sobre poder, você pesquisar versículos que falem sobre poder, que falem sobre confiança. Então isso vai trazer para você conhecimento daquilo que você está
pregando, ministrando, você vai dominar aquilo. Por mais que você esteja debaixo da ordem de Deus, debaixo da unção do Senhor, mas você vai estar apto a falar aquilo que você estudou. Como é que eu vou falar do amor de Deus, que eu não conheço o amor de Deus, que eu não estudo sobre o amor de Deus? Vamos falar aqui um tema sobre santificação. Eu quero falar sobre santificação. Então, eu não sei o que é santificação, eu não sei o que a santificação promove, eu não sei o que a santificação faz na vida de alguém. Então, como é que eu vou pregar sobre santificação? Eu vou dizer, você precisa ser santo. E você não vai saber os versículos. Porque tem versículos que falam que Deus é santo e Ele quer que nós venhamos ser santos. Porém, nós não sabemos o versículo. Você não sabe o versículo, então você precisa estudar. Então, a preparação espiritual, ela é importantíssima, tá certo? A segunda dica que eu quero trazer para você é você tem que conhecer bem o tema da pregação. Você tem que preparar ler aquele versículo, aquele capítulo que você achou interessante e você tem que preparar um tema, você preparar bem o tema da pregação. Por exemplo, você vai pregar, você lê o versículo, capítulo 3, versículo 16 de São João, que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está falando de amor, Jesus está falando de salvação, Jesus está falando de vida eterna. Então, dentro desse versículo, você pode extrair o tema desta mensagem. Por mais que você não fale para alguém, por mais que você não fale para as pessoas qual é o tema, mas você tem que ter um embasamento bíblico para saber o tema que você vai estar pregando, né? Então, assim, você dentro desse tema, você vai trazer versículos também que tenha concordância com aquele tema que você está ministrando. Se você vai pregar sobre Jesus, o verdadeiro amor de Deus, você tem que ter um embasamento bíblico e traga também versículos que venham ter concordância, que venham ter testificação com aquilo que você está pregando. Então é muito importante você criar o tema, criar um título, preparar o título, deixar aquele título bem poderoso, chamativo, para que as pessoas sejam atraídas. Lembrando, por mais que você não divulgue o tema, você vou pregar aqui hoje sobre Jesus, o verdadeiro amor de Deus. Você pode falar isso na mensagem e as pessoas nem vão perceber qual é o tema, mas elas vão entender a mensagem, certo? Mas é muito importante você saber aquilo que você está pregando, principalmente o tema. A terceira dica que eu quero trazer para você é: você precisa estruturar a sua mensagem. Se você deseja pregar com confiança e você deseja pregar com autoridade, você tem que dominar muito aquilo que você está pregando. Você precisa conhecer aquilo que você está pregando e também você precisa ter uma mensagem bem estruturada. E como é que é uma mensagem bem estruturada? A mensagem, a pregação, o esboço, o sermão, nós sabemos que ele é dividido em 3 partes. Então você precisa saber muito bem sobre essas 3 partes. Vamos lá. A primeira parte é a introdução. A segunda é o desenvolvimento e a terceira é a conclusão. Eu vou falar essas 3 para você entender mais ou menos qual a importância desses 3. O que é que a mensagem ela vai produzir, você trazendo essas 3 organizações, tá certo? Ou uma organização em 3. A introdução ela precisa ser envolvente. Olha, a introdução ela é tão importante porque é o momento que você vai atrair a atenção daquelas pessoas. A atenção das pessoas que estão na igreja, que está no lugar onde você está ministrando. Então, é através da introdução e é necessário que você entenda que você tem poucos minutos para atrair a atenção daquelas pessoas. Então, você tem que começar uma introdução muito boa, muito relevante, para que as pessoas elas comecem a captar
elas sejam captadas através da sua palavra. Então a introdução, ela nada mais, nada menos do que o momento que você vai atrair os olhares, vai atrair os ouvidos para que as pessoas escutem a palavra de Deus. Você não pode começar um esboço contando uma história que não seja uma história introdutória. Você não pode começar uma pregação convidando a igreja para aceitar Jesus como Salvador, as pessoas que estão ali aceitar Jesus como Salvador. Você não pode começar. Você tem que, a mensagem ela tem começo, tem meio e tem fim, certo? A segunda parte dessa dica é justamente o desenvolvimento. O desenvolvimento ele vai aprofundar o tema. É como você vai começar a escavacar e vai começar a cavar e quanto mais profundo você for, mais tesouro você vai encontrando e você vai trazendo para a igreja. É como um poço, você vai cavando o poço, a água vai jorrando. Quanto mais você cava, mais água sai. Então o desenvolvimento é isso. Quanto mais o seu desenvolvimento ele ter mais conteúdo, ele ter mais força de conteúdo, melhor para a sua pregação. É muito importante. Depois da introdução, ter um bom desenvolvimento. E o terceiro é a conclusão. A conclusão você pode... a conclusão é muito simples, porém também não é menos importante do que a introdução e o desenvolvimento. A conclusão ela é importante também, mas ela é simples, porque você pode terminar a sua conclusão com um testemunho. Você pode terminar a sua conclusão com uma palavra de reflexão, um ânimo, aplicando para a igreja, e através dessa aplicação você fazer o apelo, você convidar a igreja para fazer uma oração específica dentro daquele tema que você está pregando, tá certo? Então é isso que é importante dentro de um esboço, dentro de uma pregação que você vai trazer para a igreja e você quer pregar com confiança e com autoridade. E a quarta dica, a quarta e última dica que eu quero trazer para você é que é muito importante você praticar a oratória com confiança. Você praticar como você vai pregar, como você vai falar. É muito importante isso. Rogério, mas como é que eu aprendo a oratória? Eu não tenho oportunidade de pregar aqui nos cultos à noite. Eu não tenho oportunidade de pregar num culto domingo porque eu gaguejo. Eu fico calado, eu suo, eu entro em pânico. Olha, eu quando comecei, eu estou falando com experiência própria. Eu quando comecei a pregar, eu comecei ainda novo convertido. Eu sempre fui uma pessoa extrovertida. Só que também, quando eu me converti ao evangelho, você está em um ambiente totalmente diferente do que você estava. Eu ia para lugares de festas, de bagunça, de algazarras, e na igreja era totalmente diferente. As pessoas se alegravam com algo invisível, que é o Espírito Santo de Deus. E eu comecei a perceber que quem alegrava aquelas pessoas era o Espírito Santo de Deus. Então, da mesma forma que o Espírito Santo de Deus alegrava as pessoas, ele também capacitava as pessoas. E eu comecei a orar ao Senhor. Eu desejava pregar a palavra de Deus, mas eu tinha vergonha, eu tinha medo. E os melhores locais que eu comecei a pregar, para pregar a palavra de Deus, era em círculo de orações. Eu pregava para 3, 4, 5 pessoas que estavam na igreja. Eu pregava em cultos de rua, eu pregava no evangelismo, nos cultos relâmpagos das ruas. Eu tinha oportunidade para dar uma saudação. Isso não era nem pregação. Eu falo pregar porque eu tinha oportunidade para cantar um hino, para ler uma palavra, mas pregar mesmo, eu vim pregar no círculo de oração, quando eu tive a oportunidade, quando as pessoas começaram a ver eu ministrando, eu falando, e isso foi através da prática que eu estava trazendo. E a prática que eu fazia, eu praticava no ciclo de oração, nos cultos. Então é muito importante você participar dos trabalhos da sua igreja, não somente nos cultos de domingo. Se você deseja pregar a palavra de Deus e você vai para cultos nos domingos e você não está nos trabalhos, você não é lembrado, é porque você não é visto. Então,
Deus está te vendo, Deus quer te capacitar, as ferramentas estão aí para você aprender e é necessário que você se esforce também. Então, você precisa praticar oratória com confiança. Oratória não é uma técnica, oratória é justamente você falar bem, certo? Com cursos ou sem cursos, mas você praticar aquilo que você deseja falar para as pessoas em público. É muito importante, tá bom? Então isso foi mais um vídeo. Esse vídeo ele foi curto, porém eu acredito que ele foi decisivo para você, certo? Aqui eu não corto nada, aqui é o que a gente vai falando, a gente vai se corrigindo, porém eu acredito que tudo que eu falei aqui faz sentido para você, tá bom? Então já quero pedir para você, se você gostou desse vídeo, dá um like, dá um joinha, se inscrever no nosso canal e participar cada dia dos nossos conteúdos, tá bom? Então até a próxima aula, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.